E agora nós estamos aqui ao vivo com o Dr. Helder Fernandes, ele que é o presidente do movimento Mais Paracatu. Como é que está, doutor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Geraldo. Obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Muito bom estar aqui nesse programa. Porém, antes de nós falarmos com o Dr. Helder, eu quero aqui explicar aos nossos telespectadores. O Dr. Helder, ele é presidente do movimento Mais Paracatu. É um movimento que existe na cidade aqui de Paracatu e ele usou a tribuna na Câmara Municipal de Paracatu. Entretanto, houve uma observação de um parlamentar, não carece aqui a gente citar nomes, não é o objetivo, mas o que acontece? Eu até elogiei agora há pouco uma atitude do prefeito Igor Santos em pedir desculpas à população. Na política, as pessoas precisam serem gentlemen. Não é acusando ou apontando ou chacoteando as classes que a pessoa vai avançar. Por isso que muitos ficam até o parlamento, tentam avançar e não conseguem. Às vezes tentam uma candidatura a prefeito, a vice, a deputado, não conseguem. Então, a gente precisa avaliar muito. E a sociedade tem aprendido também e sabendo escolher aqueles que são realmente autênticos, representantes da população. E quando há alguma situação inusitada, a primeira coisa é avaliar antes de apontar. E o Dr. Helder, quando da apresentação dele lá na Câmara Municipal, houve uma observação em relação ao seu nome. E o repórter da cidade é muito reto com as coisas. Inclusive, não citamos nomes de ninguém que falou, mas se quiser espaço aqui, fique à vontade. Fato é que ele foi citado para buscar a informação verídica, que a TV Cultura faz questão de ser reta e dando espaço para todos. Eu fui primeiro, antes de falar com o Dr. Helder, ao presidente da 31ª subseção da Ordem dos Advogados de Paracatu, subseção aqui de Paracatu, para falar sobre o Dr. Helder. Por favor, Dr. Bruno Franco. O repórter da cidade está hoje aqui com o Dr. Bruno Franco, ele que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 31ª subseção aqui de Paracatu. Dr. Bruno Franco, o advogado Dr. Helder Fernandes, presidente do movimento Mais Paracatu. O Dr. Helder, tem algum processo aqui? Ele está impedido de trabalhar? Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos os seus telespectadores. Quero aqui parabenizá-lo novamente pelo seu programa, pela sua ética, pelo seu profissionalismo. Receba novamente os meus cumprimentos e um abraço forte a todos paracatuenses. Geraldo, o Dr. Helder não tem nenhum processo disciplinar ativo, tá? Destacando que os processos disciplinares eles correm sobre sigilo. Então eles são também, a gente faz um procedimento aqui, eles são encaminhados para Belo Horizonte, aonde é feito o julgamento pelo Tribunal de Ética em Belo Horizonte pela própria seccional. O Dr. Helder está apto a trabalhar? Sim, o Dr. Helder está regular, não tem nenhum processo administrativo ativo, né, contra a sua pessoa e sempre à disposição, Geraldo. Um forte abraço novamente. Seguimos firme, inovar, incluir e avançar. Esse é o lema da nossa OAB. Portanto, a afirmação do presidente da subseção da Ordem dos Advogados de Paracatu é a 31ª, Dr. Bruno, endossando este competente profissional, Dr. Helder Fernandes. Seja bem-vindo ao programa Repórter da Cidade. Houve aquele comentário pejorativo, mas conta aqui, diante de tudo o que aconteceu, nós observamos agora, doutor, esse relato do presidente da Ordem dos Advogados da 31ª subseção aqui de Paracatu, doutor Bruno Franco, endossando o profissional, o doutor Helder Fernandes. Você hoje é o presidente do movimento Mais Paracatu. Explica para a gente como foi a sua participação no parlamento e o que é o movimento Mais Paracatu. Então, Geraldo,
Sou presidente do Movimento Mais Paracatu e nessa última segunda-feira nós estávamos fazendo uma tribuna na Câmara, solicitando aos vereadores que acolhessem a CPI do transporte por conta desses excessivos gastos, sem fundamento algum. E quando desses vereadores que são contra essa CPI vieram a denegrir a imagem da pessoa, do profissional, que nada tem a ver, que extrapola os limites da sua imunidade. Então, ele sem elementos, lamentável, né? Ele sem elementos para bater no movimento, tenta atingir a pessoa, o profissional do presidente, tá? Mas isso tudo devidamente infundado. Lamentavelmente, é esse o padrão de vereadores, poucos vereadores que temos lá. Doutor, quais serão agora as tratativas, os pleitos do Movimento Mais Paracatu em relação a esse caso? Geraldo, nós estamos em afinco em fomentar a população que cobre dos seus vereadores, que exija deles a abertura dessa CPI. Por quê, Geraldo? Essa abertura de CPI do transportes, existem vários indícios de irregularidade, não somente excesso de gastos. Irregularidade, né? Não só indícios de irregularidade, mas várias denúncias informais que devem ser apuradas. E é função do vereador esse cumprimento, Geraldo. Então, nós estamos aqui a cobrar que os vereadores assinem a abertura da CPI do transporte. Na realidade, a pessoa às vezes cria uma celeuma que poderia ser evitada, não é isso? Acaba aflorando ainda mais as partes. E vocês estão bem fundamentados em relação a essa denúncia? Sim, Geraldo. Graças a Deus nós estamos bem fundamentados. Antes de nós pegarmos o parlamento da Câmara, nós fomos conversar com o prefeito Igor, que muito bem nos recebeu. Só que esse contrato da Cooperativa Sudeste, ela é muito complexa, são vários aditivos e necessariamente se faz uma investigação. Por quê? Porque quando nós fomos junto ao prefeito Igor, os relatórios de justificação do prefeito nos geraram mais dúvidas. E essas dúvidas têm que ser feita essa CPI para se esclarecer esses fatos. O dinheiro público não pode ser indevidamente usado. Se existem indícios de irregularidade, tem de ser aprovado. E a CPI é o melhor caminho para essa apuração. Portanto, nós falamos aqui com o doutor Helder Fernandes, ele que é o advogado, inclusive advogado e também presidente do Movimento Mais Paracatu. Nós queremos lhe agradecer pela participação aqui. Geraldo. O nosso muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Obrigado. Nós queremos, nesse momento, deixar aqui, fique à vontade aí, doutor, deixar à vontade as outras partes, né? Não somente o parlamento, e com certeza nós vamos convidar aqui o executivo para que faça os devidos esclarecimentos à comunidade de Paracatu.